Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Eu estou muito feliz em poder estar aqui trazendo para você o comentário da lição de número 9, que vem com um título maravilhoso: O milagre está em sua casa. Eu quero dizer a você que está aqui no nosso canal pela primeira vez, inscreva no nosso canal para você estar recebendo os nossos vídeos todas as semanas. E você que já é inscrito, muito obrigado por estar nos apoiando, ajudando o nosso canal a crescer. Compartilhe nas suas redes sociais os nossos vídeos, divulgue o nosso trabalho e já deixe aí embaixo a sua curtida para que possa ajudar o nosso canal cada dia mais. Vamos então para a nossa lição. O nosso texto áureo, ele nos diz o seguinte: pois o Senhor vosso Deus é Deus dos deuses, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhes pão e veste. Deuteronômio capítulo 10, versículos 17 e 18. E a nossa verdade prática, ela nos diz o seguinte: em tempos de crise, Deus realiza o impossível e o extraordinário. Que coisa maravilhosa saber que o milagre está em sua casa. Deus tem reservado o melhor para você e para mim. Meu caro professor, na lição de hoje nós vamos estudar, a respeito do milagre da multiplicação do azeite realizado pelo profeta Eliseu. O milagre da multiplicação do azeite nos mostra que para Deus não existe impossíveis. Não importa a crise que o país esteja enfrentando, o Senhor pode realizar o impossível para nos abençoar de todas as formas. A viúva estava endividada, o momento era de muita dificuldade, ela estava passando por momentos de pressão, os seus filhos poderiam ser levados cativos, mas ela procurou a pessoa certa, o homem de Deus, e ele a pôde ajudar. Então, meus amados, é preciso ter muito cuidado. Muitas pessoas estão buscando o milagre, buscando na pessoa errada. Então, em tempos de crise, eu sei que não está faltando os charlatões, os falsos profetas, que prometem soluções milagrosas e, como diz o nosso comentarista, ele diz que esses são os pseudo-profetas que vendem bênçãos do Senhor. Deus não está negociando milagres. Deus não está vendendo bênçãos. Nós precisamos ter muito cuidado. Já começa a lição alertando a sua classe para este assunto, para essa questão que é atualíssima. Meus amados, vamos então ter cuidado. Porque muitas pessoas que começam bem na obra de Deus terminam orgulhando de si mesmo e fazendo da maneira errada. Deus concedeu a Eliseu a autoridade espiritual para que ele pudesse ser o sucessor de Elias. Então o ministério de Eliseu foi marcado por muitos milagres. E nessa lição de hoje nós vamos analisar esse milagre que Deus operou por intermédio do seu servo Eliseu para salvar uma viúva e seus 2 filhos de uma crise. Mas não vamos deixar que quando Deus nos usar alguma coisa, para fazer alguma coisa, isso venha subir na nossa cabeça e venha nos fazer exaltar e esquecer que foi o Senhor que fez. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. No nosso primeiro tópico, então, nos diz o seguinte: uma família em dificuldades. A crise das dívidas levou aquela família a uma situação difícil. A palavra de Deus não nos fala o nome da mulher, nem o nome dos seus filhos. Sabe-se, porém, que era mulher de um dos filhos dos profetas. Ou seja, era mulher de um dos discípulos de Eliseu. Porém, esse homem, apesar de ser servo de Deus, ser um homem de Deus, não teve o cuidado de administrar e deixar uma base, deixar um sustentáculo para a sua família. Ele apenas deixou dívidas. O homem de Deus precisa ter cuidado. O professor já alerte a sua classe dizendo:
O homem de Deus precisa ter cuidado na questão material para deixar um sustentáculo, uma base para a sua família. Ele não preocupou em cuidar da sua família. E a palavra de Deus nos diz que aquele que não cuida bem da sua casa não está apto para cuidar da obra de Deus. Então, quando aquela mulher perde o marido, ela não tinha nenhum bem material para continuar a sua vida. E os seus filhos eram pequenos. Então a situação dela era uma situação crítica. A única coisa que aquele homem havia deixado era uma dívida impagável. Ela não tinha como se sustentar, não tinha como sustentar os seus filhos. E aí ela começou a correr o risco de perder os seus filhos. Porque os credores vinham para receber. E como ela não tinha com que pagar, ela tinha que dar os seus filhos, vender os seus filhos como escravos para saldar a dívida. A situação era gravíssima. Naquele tempo não havia emprego, não havia previdência social, a viúva era sustentada pelos filhos, ou pelo filho mais velho, mais precisamente. Então, ela não tinha dinheiro, não tinha joias, não tinha bens materiais. Sabemos que aquele homem deixou aquela mulher desprovida de bens materiais e com 2 filhos. Então, meus amados, nós vivemos também em tempos de grandes dificuldades econômicas. Muitas famílias estão vivendo na absoluta pobreza. O número de desempregados no Brasil, eu vi essa semana, já passa dos 12 milhões. É a maior crise da história. Muitos já não têm mais como sustentar as suas famílias. Falta alimentos, faltam vestes, falta na saúde. E muitos servos de Deus estão passando por crises, estão desempregados, padecendo necessidades. Precisamos, como igreja do Senhor, socorrer os necessitados e aflitos. Então, meus amados, vamos agir, vamos entrar em ação, vamos fazer a obra de Deus, vamos cuidar dos necessitados. E voltando a falar dessa mulher, no Antigo Testamento, a mulher trabalhava somente em casa e era sustentada pelo marido. Então, ao perder o marido, aquela mulher ficou totalmente desamparada. Não tinha um remidor, como no caso da lição passada que nós falamos de Ruth, não tinha um remidor para que pudesse casar com ela e assumir as suas responsabilidades. Os seus filhos eram ainda pequenos, então ela estava passando um momento de muita dificuldade por causa da sua viuvez. Mas ela foi procurar o homem de Deus. Ela foi procurar quem pudesse ajudar. Ela lembrou-se do homem de Deus. Talvez aquele homem de Deus, Eliseu, tivesse a conhecido num tempo de bonança, num tempo de fartura. E agora ela precisava. Então ela foi ao homem de Deus. Deus não desampara os seus. Ele coloca alguém no seu caminho para lhe abençoar, para lhe ajudar. Por isso nós estamos falando aqui que o milagre está em sua casa. Aqui nós temos o segundo tópico que nos diz: Deus realiza milagres. O capítulo 4 do segundo livro de Reis registra 4 milagres operados através de Eliseu. Esses milagres evidenciam a fé do profeta e o cuidado que Deus tinha, para com todos aqueles que creem. Se quisermos ver os milagres de Deus em nossas vidas, precisamos crer. É preciso acreditar, é preciso ter fé. O que duvida não pode receber a bênção do Senhor. Mesmo em tempos de crise, não podemos nos esquecer que para Deus não existem os impossíveis. Ele pode operar um milagre em sua vida ainda hoje. Então, meus queridos, diante daquela situação, aquela mulher resolveu procurar o profeta. E a primeira pergunta que o Eliseu fez àquela mulher foi o seguinte: o que te hei de eu fazer? Declara-me o que tens em casa. A igreja nesse tempo
de crise econômica, deveria fazer à sociedade a mesma pergunta. A Igreja de Cristo não pode fugir à sua responsabilidade para com os pobres, órfãos e viúvas. Precisamos investir no serviço social. Eu quero chamar a atenção de você que está me assistindo agora, pastor. Serviço social na igreja não é despesa, é investimento. Tem pastor que seleciona, só vou ajudar aquele que contribui. Só vou ajudar aquele crente que é bom ofertante. Só vou ajudar aquele crente que nunca deixou de dar o dízimo. Eliseu não quis saber quem era. Precisamos investir no reino de Deus. Tem pastor que só ajuda se morar perto da sua igreja, se prometer congregar na sua igreja. Eliseu, como homem de Deus, sabia que o Senhor poderia reverter a situação financeira daquela viúva. Ele não quis saber quem era o responsável pela dívida, mas ele decidiu ajudar uma pessoa necessitada. Para ajudar não precisa investigar a vida da pessoa, saber quem é. Vamos ajudar, é para isso que somos igreja do Senhor. E Deus quer usar aquilo que temos. O que você tem nas mãos para começar a ver o milagre de Deus? Moisés tinha um cajado e Deus operou maravilhas. Davi tinha uma funda e algumas pedrinhas e derrotou o gigante. Pedro tinha uma rede de pesca e viu o milagre de Deus após uma noite sem nada pescar. É a partir de algo na sua mão que Deus vai fazer o milagre. Porque a partir de uma botija de azeite, Deus tornou tudo abundante na vida, na casa daquela viúva. Porque Ele é o Deus de toda provisão. Ele é o Deus que supre as nossas necessidades. E o milagre está em sua casa. O nosso terceiro tópico nos diz: provisão na medida certa. Houve uma preparação para receber o milagre. Eliseu orientou a viúva a respeito de como ela deveria proceder. A mulher precisaria de muitas vasilhas, pois a multiplicação do azeite que havia em sua casa seria sem medida. Ela precisava se preparar para receber a bênção de Deus. Prepare também o seu coração, a sua casa, para receber a provisão de Deus. O dia do seu milagre está chegando, assim como chegou para aquela viúva. A questão é ter vasilha para colocar, ter onde recepcionar, receber o milagre de Deus. Porque a provisão de Deus é abundante. A viúva tinha somente uma botija de azeite, mas a lição que aprendemos é que Deus abençoa aquilo que temos. Não importa a quantidade, Deus nunca dará uma porção menor do que nós necessitamos. Sua medida é sempre além. É sacudida, é recalcada e é transbordante. É assim que é a medida de Deus. Outra coisa que precisava muito nessa provisão na medida certa, nessa preparação do milagre, era a fé e a ação. A viúva e seus filhos deveriam tomar vasos emprestados, tantos quantos pudessem conseguir trazê-los para dentro de casa. Eles precisavam seguir as orientações do profeta. Muitas vezes queremos a bênção de Deus e não queremos seguir a orientação do homem de Deus. Uma das coisas para que não houvesse interrupção dos credores à sua porta, nem comentários de pessoas incrédulas, a viúva deveria fechar a porta da casa. O milagre de Deus, o milagre que Deus tem, é para a sua casa, é para a sua família. Não é para você partilhar com ninguém. O milagre ali era para aquela mulher, para a sua casa, para os seus filhos. E ela não deveria partilhar com mais ninguém. Não deixe a vaidade tomar conta de você e faça com que você perca o milagre de Deus. O milagre que Deus tem para você e para a sua família. A mulher encheu todas as vasilhas com azeite. E quando estas acabaram, o azeite também parou. E a viúva não sabia o que fazer com tanto azeite. Ela retorna ao homem de Deus,
Quando Deus te abençoar, retorne à casa de Deus. Quando Deus te abençoar, dê as suas ofertas. Quando Deus te abençoar, devolva o seu dízimo. Quando Deus te abençoar, procure o pastor da sua igreja. Procure o homem de Deus. Não deixe de congregar. Foi assim aquela mulher. Ela procurou o homem de Deus. Disse: o que eu devo fazer? Eles iam dar novas instruções. Você vai vender o azeite, pagar todas as suas dívidas, e você e o seu filho vão viver com o que sobrou. O azeite foi suficiente para saldar as dívidas e cuidar dos filhos. Deus tem o suficiente para você. O milagre está em sua casa. Muitos crentes estão vivendo o drama da despensa vazia, da falta de recursos, das muitas dívidas. Com certeza são momentos difíceis, mas não desanime. Ore ao Senhor. Creia que o seu milagre está chegando à sua casa. A viúva seguiu as orientações do profeta de Deus. Deus tem orientações para você. Leia a Bíblia. Ouça as orientações de Deus para a sua vida. Frequente sempre a escola dominical, os cultos de ensino. Deus vai te instruir a vencer a crise da escassez, do endividamento. Deus vai te abençoar, porque o milagre está em sua casa. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por nos assistir mais uma vez. Amém.